Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando mais uma vez aqui no Acorda Vascaínos. Sabe o oferecimento de quem? Da Zé do Cash. A Zé do Cash, que é séria. Uma casa de apostas regularizada, que está pronta para atender todos os seus anseios. E olha, é uma empresa que tem ótimas odds, dá oportunidade para você ganhar um dinheiro legal, muito bom. Mas o mais importante, que eu sei que tem muita gente que fica preocupada, poxa, mas será que é regularizada? Sim, é uma plataforma 100% regulamentada pelo governo brasileiro, seja para apostar em esportes, jogar cassino ou se divertir com jogos ao vivo, onde você pode ficar tranquilo sabendo que aqui é tudo dentro da lei. Zé do Cash é a melhor do jogo e dá também oportunidade de você participar de grupo de WhatsApp, de Telegram, tem sorteio todo dia, tem grana todo dia pra você. Vale a pena, viu? Zé do Cash é top, top, top e tá com a gente aqui nessa empreitada. A gente agradece a rapaziada da Zé do Cash. Aqui, primeiro comentário fixado, tem um link ali, vai ali, dá uma moral pra gente. Faça a sua aposta através da Zé do Cash. Pablo Verrete e Léo Jardim são dois dos maiores valores dessa combalida SAF do Vasco. O Vasco abriu a sua SAF em 2022, instituiu, e em 2022 Léo Jardim foi o primeiro a chegar, contratado então pelo executivo Paulo Brax. O 23 chegou e na agonia de contratar um centroavante, o Vasco trouxe um paraguaio, o Sebastián, que, fraco, não deu muito certo, pedido do Ramon Dias, e traz o Pablo Verrete aos 44 do segundo tempo, jogador que tinha sido artilheiro do Campeonato Argentino pelo normal Belgrano. Belgrano não é um clube de ponta, é como se fosse o Atlético do Paraná, clube que desponta, que briga, ganha até notoriedade, mas não é um time da primeira prateleira. Tem uma estrutura legal, enfim. Mas o Belgrano não é o River, não é o Boca, é o que eu estou dizendo. E acho que o Verrete foi um grande achado e o Vasco trouxe dois jogadores que se valorizaram demais, que tiveram, por mérito próprio, essa valorização. São dois rapazes que eu já tive a oportunidade aqui no canal, com outros companheiros, de entrevistar. Pablo Verrete mais recente, Léo Jardim antes. Léo Jardim teve um ano de 2023 muito difícil, em que ele foi perseguido por boa parte da torcida de uma forma injusta, de uma forma dura e vil, por um goleiro que entregava muito, de um time que não entregava tanto. Era perseguido, que o Ivan era melhor, que o Ivan tinha que jogar. E eu dizia aqui que Ivan era muito bom, mas bom mesmo era o Léo Jardim. E o Léo Jardim tornou-se um ícone no Vasco. Jogador de postura, de nível, goleiro grande, goleiro que jogou na Europa em altíssimo nível, campeão francês pelo Lille, e que merecia um mínimo de crédito. Mas é claro, teve que mostrar isso em campo. E mostrou. E o torcedor hoje tem uma confiança plena em Leonardo Jardim. Volta e meia tem ali uma crítica, mas o Rossi no Flamengo é assim, o Everson no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro é assim, o Everton no Palmeiras é assim. Todos os goleiros têm suas rusgas com os seus torcedores, não são infalíveis. E o Léo Jardim catapultou a sua carreira, chegou inclusive à seleção, assim como o Pablo Verrete, só que num patamar diferente, porque o Verrete é um jogador mais velho, que não tem tanto mercado mais, mas sempre que chega nessa época de final do ano, isso vem muito mais do Verrete do que do próprio Léo Jardim. Léo Jardim é um jogador que tem mercado, goleiro tem muito mercado. Abertura lá atrás com o Tafarel, quando foi pro Parma, o goleiro nunca foi moeda de troca. E o Brasil fez o Alisson ser vendido para Roma, fez o Ederson ser vendido para o Porto. Hoje um está no Liverpool, o outro está no City. Goleiros que o Brasil exportou. Brasil que sempre teve uma escola muito boa de goleiros, mas nunca foram goleiros valorizados, porque os brasileiros, ali nos anos 70, 80, eram goleiros tidos como baixos.
né? Você tinha Emerson Leão, você tinha Valdir Pérez, você tinha Paulo Sérgio, você tinha goleiros como Roberto Costa, o próprio Mazzaropi, grandes goleiros, goleiros maravilhosos, mas tidos como baixos. Os goleiros brasileiros nunca tinham essa proporção. Aqui no Rio a gente tinha um Raul Plasman, goleiro do Flamengo, que era muito bom goleiro, mas tinha aquela imagem de preguiçoso. Paulo Vitor no Fluminense também foi um grande goleiro. Enfim, os goleiros brasileiros nunca foram considerados de uma escola assim capaz de exportação. E o Taffarel furou a bolha e os goleiros brasileiros foram para fora e abriram o mercado, como abriram o mercado para o Léo Jardim, que foi reserva do Marcelo Groi, no Grêmio campeão da Libertadores. Isso trouxe um caminho muito bom para muitos goleiros que na sua formação passaram a mudar em termos de conceito, em termos de estatura, em termos de treinamento. O treinamento de goleiros a cada dia cresce, evolui, isso é muito bom, os goleiros merecem muito isso. E o Léo Jardim chegou e tem um mercado muito bom, sim, tem um mercado ótimo, tem muito interesse em ficar no Vasco. E o Pablo Verratti é diferente, é um jogador já de 36, indo para 37 anos, já está em finalzinho de carreira, nunca jogou num grande clube, mas faz um ano extraordinário. Artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, artilheiro pleno da Copa do Brasil, ninguém fez mais gols do que ele, mas é um jogador que sabe que está no seu ocaso, nos seus finalmente. E é claro que precisa se valorizar. No passado foi aquela história do Grêmio, aquela coisa toda, eu estava lá em Punta del Este, me lembro bem, com aquele papinho meio de caô, vai, não vai, pode, não pode. Não foi. Ficou feio até a época. E ele acabou renovando. E agora volta de novo, com umas indiretas aí nas redes sociais. Mas eles têm contrato até o ano que vem, até o final do ano que vem, com metas alcançáveis e renovação. E o Vasco precisa valorizar esses dois jogadores. Precisa dar a esses dois jogadores o reconhecimento que dá numa renovação, já com a renovação automática em função de metas facilmente alcançáveis por jogadores, por exemplo, como o Léo Jardim, que jogou todos os jogos. O Verratti jogou 30 de 33 no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, é jogador que atinge marca fácil. Mas é claro que no caso, principalmente do Verratti, tá no final, quer ganhar uma grana. Mas eu acho que os empresários atrapalham nesse momento. Eu sou muito favorável aos empresários de futebol, mas acho que essa estratégia, principalmente do staff do Verratti, não é a ideal. De ficar forçando uma barra, de ficar jogando letrinha. Acho que isso é ruim pra simpatia, sabe por quê? Porque no caso do centroavante, quando não começa a fazer gol, você vê o Verratti agora no final, apesar de todo o ano brilhante de gols que ele fez, a própria torcida do Vasco tá meio... Porque o Vasco joga contra o Bahia com o Ryan jogando de centroavante, o time arrebenta. E aí fica aquela dúvida, pô, o Verratti, o time fica meio atrasadão, meio paradão, né? Mesmo sendo o Verratti um grande jogador, sem dúvida, um grande artilheiro. Então, não pega legal para um clube que abraçou ele, que ele tem uma dívida grande, porque ele não jogou em lugar nenhum. Eu, quando o entrevistei junto com o Marco Vasconcelos, a gente conversou sobre isso com ele, dele ter sido descoberto tarde, e ele se colocou como culpado porque ele não queria. Ele tinha a vidinha dele lá na Argentina e estava bem demais, e ele também não... Mas aí, o fato dele ser muito competente no que ele faz acabou abrindo portas. Mas ele queria jogar no Belgrano, queria voltar, jogar em outro clube lá menor. Então é um cara sem tanta ambição assim, mas que viu no Vasco um balizamento para um futuro... Porque eu acho que o Verratti nunca ganhou tanto dinheiro na vida dele como está ganhando aqui. E merecido pelo que ele faz. Merecido pelo grande jogador que ele é, capitão do Vasco. Só eu acho que a maneira como a coisa é tratada não é legal. O Léo Jardim não é por aí. O Léo Jardim trocou de empresário, até para minha estranheza, porque o Rogério Brown é um cara que viu o Léo Jardim desde pequeno. E de repente o Paulo Bitombeira, que é o caladão, que não fala com ninguém, empresário do João Vitor e de outros, acabou abraçando essa causa. E eu acho que o Léo Jardim vai renovar e o Verratti também vai. Dois jogadores, como disse o Joel Silva ontem à noite no News, que são os grandes responsáveis pelo Vasco ter chegado, por exemplo, à semifinal da Copa do Brasil. Porque nós temos um artilheiro, um jogador que pegou vários pênaltis. O Vasco foi 3 vezes a decisão de pênalti. Fortaleza, Água Santa e Atlético do Paraná. E em todas ele brilhou. E eu acho que o Léo Jardim foi muito importante, como o Verratti foi. Que o Vasco renove os dois,
que o Vasco entenda da importância dos dois, e entende. Eu ontem dei essa informação porque eu obtive de dentro do Vasco. O Vasco já tem contratos já conversados, ajustados para resolver, mas que principalmente os staffs, né, tem um tempo, porque não precisa forçar uma barra, porque o Vasco ele vai reconhecer, claro que ele vai reconhecer, não vai deixar de reconhecer o tanto que esses caras ajudaram, mas que são pilares importantes que o Vasco não pode perder para a temporada 2025. Que a gente tem essa notícia em breve, da permanência com contrato estendido, porque eles vão ficar em 25, porque eles têm contrato, mas com mais tranquilidade, com a cabeça focada, ainda mais se o Vasco for para uma competição sul-americana, os dois vão ser fundamentais. O time começa com um grande goleiro e termina com um matador. E apesar das deficiências do Vasco, isso nós temos. Tá bom? Em nome da Zé do Cash, primeiro comentário aqui embaixo. Vai lá, faz seu cadastro. Faz lá uma aposta, bota um dinheirinho. Ajuda a gente. Em nome da Zé do Cash, estamos encerrando esse Acorda Vascaínos. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E aqui no canal AV+, a gente vai ter a resenha do meio-dia com o intrépido camaleão Sérgio Quinte. Grande abraço a todos, um ótimo dia. Tchau.